Boa noite, Sabrina e Leonardo, boa noite. Preto, fecha a porta, por favor. Nossa, Sabrina, que dó, né? A gente tem um bichinho, né? A gente pega o amor por eles, né? Mas se Deus quiser, tudo vai dar certo, né? Aldeir, tudo bem? Boa noite. Oi, Su, tudo jóia? Tudo bem? Boa noite para você também. Alessandra, boa noite, Alessandra, tudo bem? Oi, Alexandra, tudo jóia? Tudo bem com você? Então, temos 6 minutos ainda para iniciar a live, tá? Vamos aguardar um pouquinho aí, tá bom? Daqui a pouco a gente inicia. Sueli, tudo bem? Virgínia, tudo bem? Oi, Giane, tudo jóia? Lucila, tudo bem? Boa noite, Lucila. Ah, a Sofia tá com saudade? Manda um beijo pra Sofia, tá? Ah, ela mandou um abraço bem grandão, a Sofia. Manda um outro bem grandão pra ela também, tá? Opa, Ricardo, meu parça, tá aí na área também. Boa noite, Ricardo. Marilísia, boa noite, tudo bem com você? Tá? Mais 5 minutinhos, gente. Cati Maziel, né? Tudo bem? Boa noite, Val. Ô Val Gomes, tudo jóia? Tá? Boa noite. Vamos ver quem mais está aqui com a gente. Deixa eu arrumar aqui. E vocês aí. É Cati Misael, falei errado no seu nome, né? Desculpe, tá? Kátia Misael, boa noite. Natália, boa noite, Natália, tá? Paz de Deus, Lucila, isso mesmo, tá? Bem legal. Lembra disso. A paz sempre de Deus para nós, né? Temos mais 4 minutinhos. Elizabeth Pardo, boa noite. Helena, boa noite. Isaac, boa noite, Isaac. Boa noite, Arnaldo, tudo bem? Dirce, ô Dirce, tudo jóia? Saudade de você, viu, Dirce? Boa noite.
Mais 3 minutinhos, tá? A gente começa, tá? Aguardar mais um pouquinho. Nancy Delgado. Tudo bem, Nancy? Tudo jóia? Boa noite. Ô, Fred. Beleza? Tudo bom? Tudo bem com você? Obrigadão, cara. Mais 2 minutinhos, gente, a gente inicia, tá? Cida, Guarize, boa noite, Cida. Tudo jóia? Clebão, ô Kleber, tá? Boa noite pra você. Vera, boa noite. Tudo bem, Vera? Mais um minutinho a gente começa. Dona Maria Fiore, boa noite. Como é que a senhora tá? Tudo jóia? Beleza, camarada? Obrigadão. Ô, Beth, tudo bem, Beth? Maria Elizabeth Arrigue. Boa noite, Beth. Bom, gente, deu nosso horário, vamos iniciar a live da noite, tá? Antes de iniciar a live, ah, sempre a gente lembra que para aqueles que quiserem, tá? Pegar um copo de água, uma xícara, uma caneca, não sei, tá? E colocar água para ser fluidificada durante a nossa live, tá? Para quem quiser, não é nada que seja obrigatório, não é nada que seja ritualístico, que tenha que fazer, não é para quem quiser, tá? Para quem quiser achar que é bom, achar que é legal, achar que é interessante, tá? Pegar o copo e colocar para fluidificar durante a live da noite, tá? O meu copo aqui, inclusive, já está aqui, ó, com o símbolo do nosso lar, tá? O símbolo do nosso lar, o copo vai estar muito fluidificado essa noite, tá? Com certeza, tá bom? Bom, gente, informando que após a live, tá? Sempre lembrando que após a live, também os recados da casa, tá? Que o Ricardo sempre passa para nós com acerca dos coisas que estão funcionando ainda na nossa casa nesse período de pandemia, seja através de forma virtual ou através da secretaria que reabriu em dias e horários específicos, tá? E também outras ações que nós estamos tomando, enfim, tá? Então, informações de modo geral sobre a casa depois da live, o Ricardo irá passar para vocês, além do famoso merchan que ele sempre faz, né? Que o pessoal gosta. Tá? Bom, vamos lá, gente. Agora, aqueles que quiserem se sentirem mais à vontade, tá? Podem elevar o pensamento até Jesus. E nesse momento, acalmar o seu coração e elevar a sua mente da melhor maneira possível até os céus, onde a espiritualidade amiga está com seus braços
queridos e abertos, nos dando as boas-vindas ao maravilhoso espetáculo que é o Evangelho. Que Jesus, que é o mestre de cerimônias desse show, possa encher o nosso coração de paz e de alegria, e que saibamos aproveitar cada minuto, cada segundo de todo esse espetáculo chamado amor, ao qual o Evangelho veio nos trazer. Que todos nós tenhamos uma excelente noite de muita paz, muito amor, muito equilíbrio e muito aprendizado acima de tudo. Graças a Deus. Bom, quem mais chegou por aqui? A Luciana. Ô, Lu, tudo bem, Lu? Boa noite para você. Michele Batista, boa noite. Andresa, boa noite também. Tá? Aí, vamos lá, né? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu acredito que seja, tá? Creio, né? Que seja muito importante para todos nós, né? Para todos nós. Que é modo de orar, né? Qual a maneira de orar, o modo de orar, a melhor forma de orar, de rezar. Eu vou ler o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo aqui, tá? E depois nós vamos dialogar juntos sobre o assunto da noite, tá? Esse item está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? No item 22, tá? Desse capítulo. Maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente, umas às outras, porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes e como todo dever vos pesa. Vamos fechar um pouquinho aqui. O que o nosso irmão espiritual veio nos trazer aqui nesse pedacinho aqui, desse item? Que muitos de nós, né, acabou sendo ensinado isso desde criança, enfim, a orar de uma maneira maquinal, né, ou seja, automatizado. E a gente vai lá e ora maquinalmente, automaticamente, simplesmente por estar fazendo algo que nos é colocado como seja uma obrigação, algo obrigatório, e não como algo que estamos fazendo porque nós queremos, porque é prazeroso para nós, porque a gente se sente bem fazendo isso. Então, esse trecho aqui, o irmão espiritual ao qual passou essa mensagem aqui para Kardec, tá, veio alertar sobre isso, que a prece não deve ser algo feito por obrigação. Não deve ser algo feito porque alguém disse que é bom e você vai e faz maquinalmente, repetindo palavras, querendo encontrar palavras que só existem ainda no dicionário. Enfim, não. O modo de orar, a prece, deve ser algo que nós primeiramente temos que ter a certeza que estamos fazendo ela porque nós queremos, porque é algo que parta da nossa vontade, né? Pelo fato da gente ter concluído, né? De nós termos concluído que é uma maneira salutar, uma maneira muito saudável de conversarmos com Deus, tá? Vamos dar continuidade aqui ao texto. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne.
deve se elevar aos pés da majestade divina com humildade e com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato, mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. Aqui nesse trecho aqui que eu acho bastante fantástico no que está tocando aqui a respeito da prece, está aqui nos informando que aquilo que seria a maneira correta de orar deve vir do local mais profundo do nosso coração, do nosso sentimento e da nossa alma. Só que como a gente consegue fazer isso? Como que a gente aprende a chegar nessa profundeza, né? Nessa profundidade dentro do nosso coração? Como é que a gente consegue chegar lá? Porque para muitos de nós a vida é como se fosse um dia a dia de sempre a mesma coisa. Sai de casa para trabalhar, do trabalho volta para casa, e tem que fazer comida, e tem que arrumar a casa, e tem que cuidar de filho, e tem que... e a gente vive sempre fazendo coisas assim no automático. E aí, quando vamos pensar, agora eu vou sentar para orar, agora eu vou sentar para conversar com Deus, como é que nós acabamos fazendo isso? É simplesmente repetindo palavras que de algum texto que a gente vai lá e ler, ou de alguma prece que a gente decorou, algumas palavras que a gente mesmo decorou e faz todo dia ali, tá, opa, já fiz minha prece, agora tá bom, mas não teve profundidade nenhuma, né? Foi feito assim, muito superficialmente, você não parou para pensar em nenhuma palavra do que você disse, e aquilo não te tocou o coração em nada, né? Você não entrou naquela vibração em que você sente a presença dos amigos espirituais, sente a presença de Deus, do seu mentor amigo, sente a presença de Jesus. Não entre nessa sintonia, porque você faz a coisa de uma maneira muito automática, né? Porque estamos vivendo uma situação de vida, né, em que os filósofos atuais chamam de vida líquida. O que é vida líquida? O que seria isso? Vida líquida, mundo líquido. Nós não temos uma forma. O líquido, o que acontece com o líquido? O líquido, ele toma a forma do recipiente onde ele se encontra. Então você está sempre se adaptando, tomando a forma do lugar onde você está. E não se torna algo que seja verdadeiramente de você, sempre algo para agradar aos outros, sempre algo para que os outros vejam, para que os outros acreditem que você é isso ou aquilo outro. Então você se torna uma pessoa líquida. E uma pessoa líquida, ela não tem uma forma específica, né? Está sempre tomando a forma do local onde ele está. Então a pessoa acaba não se tornando alguém religioso de verdade. Ou seja, não se torna uma pessoa religiosa, tendo a religiosidade para ela, de verdade. Ela só é religiosa aonde? Quando ela chega dentro da casa de oração que ela frequenta.
seja igreja católica, igreja evangélica, templo budista, terreiro de umbanda ou uma casa espírita como a nossa. Aí lá que ela vai e reza, lá que ela vai e pensa em Deus, mas continua sendo automático da mesma forma que está sendo fora. Porque ela só se coloca como alguém que busca religiosidade quando está dentro do local. Fora dali, ela toma outras formas, né? As formas da busca pelo material, as formas da busca pela da busca por status, da busca dessa coisa da revolta que vivem nos influenciando a coisa da revolta, do ódio, da insensatez, das tristezas, do desespero, enfim. Porque a religiosidade só está conosco quando estamos dentro daquele local. Ela não é algo que está dentro de nós formato, né? Então é algo que nós temos que buscar ainda muito aprender. Então, primeiramente, eu tenho que buscar a minha religiosidade em qualquer lugar, em qualquer situação e o dia inteiro. Ah, então José Carlos, você está dizendo que eu tenho que rezar o dia inteiro? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo manter o nosso pensamento de busca pelo sentimento de religiosidade, que é onde é esse pensamento que a gente vai querer encontrar o dia inteiro? De amor ao próximo, de busca incessante por melhoria, de busca incessante por pensamentos de positividade, de pensamentos de esperança, de pensamentos otimistas, de procurar estar sempre pensando no que eu posso fazer para ajudar alguém que está necessitando muito mais do que eu. Se ao passar andando na rua, se eu passar por alguém que tropeçou ali andando na rua, eu fazer uma prece para aquela pessoa: Jesus, que se Deus quiser ele não vai ter se machucado. Se eu estiver andando de carro, ver alguém, sei lá, um carro que bateu em outro, ao invés de eu ficar curioso, de querer, nossa, quantos será que desencarnaram ali? Não, penso, eu afirmar o meu pensamento: Jesus, Pai do céu, Pai amado e querido, que tudo ali esteja ocorrendo bem, que Jesus o ampare e proteja todos que estão ali e tal. Enfim, é isso. Né? A busca da religiosidade é isso do seu dia inteiro, né? Na hora que você vai quando você vai fazer o seu trabalho, você fazer ele da melhor maneira possível e agradecer porque você está trabalhando, porque você tem um trabalho. Quando você estiver fazendo a sua comida, né? Você ir lá fazer com todo carinho, amor, sem reclamação: nossa, graças a Deus que eu tenho um alimento aqui para poder comer, vou fazer ele da melhor maneira possível, porque isso vai ser bom para mim, para aqueles que convivem comigo. Então, isso é a busca da religiosidade no seu dia, o dia inteiro, né? E aí você vai conseguir alcançar o sentimento para buscar dentro do seu coração quando você quiser conversar com Deus, e vai conseguir alcançar o fundo lá do seu coração, porque você vai ter preparado o seu dia, o dia inteiro, para isso. Porque a religiosidade, tudo aquilo que a gente aprende dentro do Evangelho, da casa espírita, dos livros da codificação, dos livros complementares das obras de Chico, de Valdo Franco, palestras como do Raul Teixeira, do nosso amigo Rossando Klinger, Haroldo Dutra e tantos outros, tá? Tudo isso que a gente pega é para que a gente aplique no nosso dia a dia de maneira prática, para que a gente faça do nosso dia um dia santificado, um dia sagrado. E não apenas para ter um cabedal de livros ou ser um cabedal de perguntas decoradas do Livro dos Espíritos. Não é para isso. É para que eu saiba o que fazer durante o meu dia, como eu vou reagir com a pessoa que vai me abordar no dia de hoje, no dia de amanhã, como que eu vou fazer quando
ente querido meu que mora comigo, tiver naquele dia que não está muito bom, que não está muito nervoso, que está até meio gritando, eu vou gritar junto? Ou eu vou esperar com calma o melhor momento para ir lá e conversar com ele numa boa, não gritar junto, enfim. Então, é para isso que serve tudo isso. E a oração, o modo de orar, é algo que nós vamos buscar através da onde? Jesus nos ensinou bastante coisa sobre isso. Tá? E é isso que nós vamos buscar aqui agora, que eu vou pegar aqui, ó, esse pequeno e singelo livro chamado Bíblia, né? Um trecho aqui que eu acho ele muito legal a respeito de como orar. Tá? Que Jesus disse o seguinte aqui, em Mateus, né, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de seres vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Está dizendo o que aqui? Que Jesus está falando aqui para nós? Que a religiosidade deve estar no coração e não apenas nos lábios. Ou seja, eu não tenho que dizer que eu vou ali rezar porque os outros precisam saber que eu sou religioso. Eu não tenho que ir no centro espírita rezar para mostrar para todo mundo que eu sou uma pessoa religiosa que frequento o centro espírita. Nada disso. Jesus está falando aqui para que quando nós formos orar, que fazemos isso de coração. Tá? E ele continua. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechando tua porta, ora teu pai que está lá no segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Jesus está falando o que aqui? Quando ele fala aqui para entrarmos no segredo, para a gente buscar entrar no quarto, fechar a porta, né, ir lá orar com Deus, Jesus está falando isso, não que tenha que ser assim, que tenha que ser uma obrigação fazer desse jeito e tal, porque o quarto é lugar sagrado, tem que ser só lá, não. Quando aqui ele falou aqui de uma forma metafórica, pelo seguinte: procure o local onde você vai poder se concentrar mais nessa sua conversa com Deus. Qual é o lugar que você vai mais ficar atento a essa conversa? Atento ao quê? Ao seu coração, à sua mente. Qual é o local? Porque às vezes você vai procurar um local para orar, olha só, vou rezar aqui na cozinha da minha casa aqui. Eu vou conseguir? Vou, toda hora vai chegar alguém aqui, toda hora vai alguém me perguntar, você viu tal coisa, onde está? Pai, onde é que está tal coisa? Isso, aquilo. Não vou conseguir, né? Minha mente vai estar em outro lugar. Alguns têm dificuldade de rezar na hora de até dormir, deitar na cama, porque ele deita, está lá, senta na cama, vou rezar, aí já pensa, eu vou logo a cabeça, eu tenho que acordar cedo amanhã, já era, já não vai conseguir mais, né? Chega em casa, vou orar quando eu chegar em casa, chega em casa, aí vê a pia cheia de louça, e pronto, já era, já matou, já não vai conseguir, né? Então a gente arrasta muita coisa com a gente, quanto a gente tem que ir para um ambiente, ir para um local, escolher um local, não sei, em que a gente não arraste nada com a gente, estejamos só nós e Deus. E ali nós procuramos concentrar a nossa mente para conversar com Ele. É isso que Jesus está dizendo aqui, em que não haja nenhum tipo de interferência ali no meio. Né? Tem pessoas que conseguem fazer isso em meio de multidão. Reconheço que tem mesmo, né? Que a pessoa consegue, no meio daquela multidão ali, ela ir lá, se concentrar e você vê que a pessoa não está realmente ali, a cabeça dela, a mente dela, o pensamento dela está realmente lá com Deus, com Jesus. Tem pessoas que conseguem isso, já outras não.
né? Já outras não conseguem. Né? E aí, essas que não conseguem, devem procurar o seu melhor local possível para que ela possa fazer isso. Né? Tem pessoas que conseguem isso aonde? No chuveiro, né? No banheiro, lá debaixo do chuveiro, é o local que ela consegue lá ficar conversando com Deus numa boa, ali fala com Ele e troca aquela ideia com Ele, então, enfim, né? E conversa com Ele, inclusive dando apelido para Ele, que é o quê? Criar intimidade. Porque para você orar direito, porque coloca aqui, para que seu Pai em segredo vê te recompensará. Né? Por que Jesus diz isso? Para entrar no quarto filar com ele, para você criar intimidade com Deus. Nessa conversa de intimidade e tal, você pode até colocar um apelido carinhoso nele. Né? Tem um amigo meu que me dizia que na hora de conversar, de ter a conversa dele com Deus, ele chamava Deus de tiozinho, né? Falava, ó, tiozinho, me ajuda aí, quebra essa, o que eu faço? Tal, desse jeito ele conversou com Deus. E criou intimidade com Deus. E era sincero. Né? Porque a nossa conversa com Deus deve ser uma coisa sincera. Não é necessário que você tenha que usar palavras assim, aquelas palavras bonitas. Senhor, vosso Deus de misericórdia, de bondade, não é necessário que seja assim, né? Se essa maneira de falar com Deus for uma maneira que você consegue criar intimidade com Ele, beleza, continue fazendo dessa forma. Agora, se não, se você acha que você deve utilizar de outras palavras que você consiga, que você entenda, não, assim eu me sinto bem, me sinto melhor de falar com Ele, é assim que você deve fazer, é assim que você deve proceder. Né? Porque, na verdade, a prece é uma conversa com Deus. Não é repetição de palavras, de repetição de frases feitas. Né? E Jesus aqui, tanto é que Jesus continua falando assim. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes mesmo de você pedir. Vejamos o que Jesus está colocando aqui. Nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios. Está dizendo porque é para a gente não ficar repetindo coisa. Não é para a gente ficar repetindo coisa decorada, coisa... Não, é para a gente conversar com Deus, ter uma conversa mesmo. Né? Existem preces que são muito bonitas, maravilhosas, tal, são. Entendo que são. Né? E se elas forem meios realmente de você ter essa conversa com Deus, não há problema algum. Tá? O cuidado que devemos ter se estamos apenas repetindo frases e achamos que estamos de bem com Deus. Eu já conversei com Deus. Se você estiver apenas repetindo frases, né? Não está tendo valor algum, na verdade. Né? E você está perdendo a maravilhosa oportunidade de criar esse canal com Deus e fazer dele um amigo seu. Né? Um amigo seu de todos os dias, de todas as horas, de todos os momentos. Tá? E aí, como ele acaba de dizer aqui também, que Deus já sabe do que você tem necessidade antes mesmo de você pedir. Ele já sabe. Ele simplesmente quer que você abra o seu coração e tenha o mérito para conseguir o que você está pedindo através da sua fé. Por isso que ele espera que você peça, para que você tenha o mérito, mas ele já sabe do que você precisa. Ele já tem uma ideia, ele já sabe o que você precisa, qual a sua necessidade. Isso ele já sabe. Quando ele deixa que você peça, é para que você procure o seu mérito nessa conquista, né? Para que você procure dentro da sua fé como realizar isso. Né? E aí foi quando, depois dele falar isso, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, mestre,
Então nos ensina como orar. Foi aí que Jesus disse o seguinte: portanto, orai desta maneira. E aí recitou o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livrai-nos do mal. Maravilhosa essa prece. Porém, o que nós acabamos fazendo com ela? Repetição de palavras. O que Jesus, antes de ensinar o Pai Nosso, falou? Vejam bem. Não faça como os gentios que ficam repetindo palavras. E o que nós acabamos fazendo com o Pai Nosso? Fazendo dele repetição de palavras. O Pai Nosso não é uma prece que Jesus ensinou, a prece tem que ser essa. Quando ele falou assim, ensina-nos a orar, o Pai Nosso é um modelo de como fazer uma prece sua. Jesus deu um modelo, assim, quando vocês forem conversar com Deus, eu estou deixando aqui para vocês um modelo de como vocês podem conversar com Deus. Isso é o Pai Nosso. Não é que Jesus colocou como sendo a prece obrigatória para você fazer em qualquer situação, prece obrigatória para a abertura de qualquer tipo de trabalho religioso. Não. O Pai Nosso é um modelo de como que você pode fazer a sua própria prece. Esse é o grande ensinamento que Jesus colocou através do Pai Nosso aqui, né? E ensinou de qual maneira? Cada frase do Pai Nosso é um ensinamento de como nós podemos fazer isso. Quando ele falou, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, ele está dizendo, Pai Nosso que estás no céu, por quê? Pai Nosso por quê? Está dizendo que o Pai é nosso, é de todo mundo. Pai Nosso, é de todos, não é pai de uma pessoa, não é pai de um grupo religioso, não é pai de uma população de certo país, não é pai de todos, né, do universo. E quando ele apontou para o céu, né, Pai Nosso que estás no céu, ainda está dizendo o céu seria o quê? O céu, eles entendiam o céu como algo infinito, né? O céu, olhar para o céu, está dizendo assim, Deus não está dentro de construção nenhuma, não está dentro de templo, não está dentro de sinagoga, não está dentro de igreja, Deus está em toda parte. Santificado seja o vosso nome, está dizendo para quê? Para a gente, como é que santifica o nome de Deus? Através da nossa ação. É a sua ação que vai santificar o nome de Deus. O que você vai estar fazendo no seu dia? O que você está dizendo para as pessoas no seu dia? O que você está fazendo pelas pessoas no seu dia? É assim que você vai santificar o nome de Deus, né? É a preparação, como eu disse no começo da live, a preparação para que você depois vá lá e converse com Deus, né? Venha a nós o vosso reino, né? Qual reino? O reino dos céus que Jesus tanto dizia, que é o quê? Reino de paz, de amor, de compreensão, de empatia. E está dizendo, venha a nós o vosso reino, para que a gente deixe que esse reino chegue, né? Porque às vezes a gente não deixa, nós não estamos deixando esse reino ainda chegar. Nós ainda gostamos de ser preconceituosos, nós ainda gostamos de sermos orgulhosos, nós ainda gostamos de ser muito vaidosos, nós gostamos ainda de sermos estúpidos, aquela ideia de falar, eu não levo desaforo para casa, eu tenho que provar para o outro que eu estou certo. Então eu não deixo nascer, fluir, crescer o amor, que seria o reino dos céus. Então eu tenho que deixar vir o reino dos céus através do quê? Para eu entender que o preconceito, eu tenho que retirar o preconceito de minha vida, eu tenho que retirar o orgulho da minha vida, eu tenho que retirar toda espécie de incompreensão da minha vida, de estupidez da minha vida, de revolta da minha vida, de pessimismo também, retirar isso tudo para que o reino do céu chegue. Aí ele chega, né?
Aí ele chega, porque eu estou deixando que ele venha, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Está dizendo que seja feita a vontade de quem? Minha? Sua? Nossa? Não, vontade dele, de Deus, né? É o que? Está falando do que? Resignação. Eu entender que os propósitos e o tempo pertencem a Deus, não a mim. Tudo que acontecerá, tudo que pode acontecer, tudo que pode ser, tudo que eu posso ter, cabe a ser a vontade de Deus e não a minha vontade. Que o tempo também, não existe o meu tempo. A gente é muito ansioso com as coisas, né? Queremos que as coisas sejam hoje, agora, amanhã. Não é nem hoje, nem agora, amanhã. É no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. O tempo de Deus, ele sabe qual é o melhor momento para nós, qual o momento que mais vamos necessitar, qual o momento que nós mais vamos merecer, qual o momento que mais vamos estar melhor preparados para as coisas e situações que ele vai permitir que nos sejam enviadas. Então o tempo de Deus não é o nosso, o tempo é dele, não é nosso. Tá? E as vontades, os propósitos também são dele, não são nossos, né? Não é aquela ideia de que Deus é meu servidor, ele tem que ser fiel a mim. Completamente o contrário disso, né? Eu sou o servidor de Deus. Eu que devo ser fiel a Deus na questão do amor ao próximo, né? Na questão da minha melhoria individual, né? Da minha fé. É eu que tenho que perceber que a vontade de Deus é absoluta e não é a minha, né? Às vezes a gente confunde, né, esse trecho aqui, quando a gente está rezando, né, a gente reza tanto no automático essa prece, que a gente entende de outra forma. Em vez de a gente entender que seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, a gente entende que seja feita a nossa vontade assim na terra como no céu, né? A gente entende errado, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje é o que? Nós sermos gratos às coisas que nós temos. Porque nós somos muito ingratos. Nunca nada tá bom. Se eu estou empregado, porque o meu emprego não é legal, né? Se o meu emprego é legal, o emprego é legal, mas o salário não é bom. Se o salário é bom e o emprego é bom, eu tenho uma casa, mas a minha casa não é legal. Se a casa é legal, eu tenho um carro, mas o carro não é novo. Se o carro é novo, eu ainda não tenho uma casa na Baixada, né? Então a gente nunca está grato com as coisas, nunca é suficiente, nunca somos gratos de agradecer aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, né? Primeiramente, hoje em dia, qual é a coisa que nós temos que sermos mais gratos no atual momento que estamos vivendo? Qual é? Saúde. Não é verdade? Estamos sendo gratos por estarmos com saúde? Estamos sendo? É aqui que está querendo essa colocação aqui. Então, quando fazermos uma prece buscando a gratidão a Deus daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos, né? Perdoar as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Resumidamente, esse trecho está querendo dizer o quê? A cada um segundo as suas obras. Olha o que estamos dizendo aqui. Está dizendo que estamos falando para Deus só perdoar aquilo que a gente perdoar nos outros. Estamos falando para Deus só nos dar aquilo que nós damos para os outros. Ou seja, cada um será dado conforme as suas obras e o seu mérito. Aqui nós estamos fazendo um acordo com Deus nesse sentido. Só me dê aquilo que eu merecer. Só me dê aquilo que eu já alcanço. Inclusive o perdão. Só me perdoe naquilo que eu já consegui perdoar o outro. É isso que Jesus está falando aqui nesse trecho aqui, né? E para terminar, né? Não submetas à tentação e livrai-nos do mal.
reconhecer as nossas fraquezas. A gente fala, não submete-se à tentação, estamos falando aqui, olha, Senhor, Deus, eu ainda caio bastante, então se tiver um jeitinho aí de eu não ter que passar por aquela situação, de eu não ter que encontrar com aquela pessoa, porque eu ainda não sei se eu vou conseguir, eu ainda não sei se eu vou poder. A gente pode pedir isso? Pode, claro, a gente pode pedir, porque isso é reconhecer a nossa fraqueza, né? Porque a gente só começa a mudar quando a gente reconhece os nossos defeitos. Como é que eu vou mudar se eu ainda não acho que eu tenho defeito? É a primeira situação de mudança quando eu reconheço, não, realmente eu estou falhando, realmente eu sou falho nisso. Aí que eu vou, a primeira coisa de melhoria é reconhecer onde eu estou errando. E a primeira coisa para se conseguir a melhoria é isso. Tá? E também podemos pedir menos sofrimento, quando ele diz nos livrai do mal, podemos pedir menos sofrimento. Né? Desse jeito, o que nós podemos concluir aqui, dessa forma? Tudo isso que Jesus colocou aqui é um modelo de como nós podemos nós mesmos fazer as nossas preces, a nossa conversa íntima para com Deus no local que a gente acha mais adequado, que a gente se concentra melhor, que a gente consegue ter um pouco mais de intimidade com Ele. Tá? E também entendemos o seguinte, no Livro dos Espíritos diz o seguinte também, para que serve a prece? Né? Kardec pergunta para os espíritos. Os espíritos respondem: a prece serve para 3 situações: para louvar, pedir e agradecer. Bom, pedir a gente já sabe, não precisa ensinar. Pedir é o que mais nós fazemos. Né? Agradecer é algo que estamos ainda tentando, né? Bastante. Todos nós. E agora louvar? O que é o louvar? O que é o louvar a Deus? O que é louvar a Deus, gente? Estou perguntando para vocês, o que é louvar a Deus? O louvar a Deus, cada um tem a sua forma, né? Sabe se você é aquela pessoa que está lá no chuveiro cantando, no chuveiro todo feliz? Naquele momento você está louvando a Deus, porque você está agradecendo a Deus por estar vivo naquele momento. É isso mesmo, né? Sabe, aquele momento quando você está lá no baile de formatura dos primos, dos cunhados, sei lá, da sobrinha, que você está lá dançando todo feliz lá com o pessoal, colocando lá aquelas mascarazinhas que dão lá, o óculosinho e tal, o chapeuzinho que dão lá nas festas de casamento, nos bailes de formatura e tal. Quando você está lá dançando todo feliz, ali você também está louvando a Deus, porque você está celebrando a vida. Esse é um meio de agradecer também a Deus. O louvar a Deus é isso, quando a gente celebra a vida porque estamos felizes, porque o objetivo de tudo que nós passamos aqui, de tudo que aprendemos, é a gente aprender a ser feliz. Né? Aprender a buscar essa felicidade dentro de nós aí. E quando você sorri para Deus, quando você, as pessoas que gostam de ficar observando jardins, tem pessoas que gostam de ficar observando paisagens em alguns locais lá, tem gente que gosta de ficar lá na beira da praia, lá olhando o mar, tal. Isso é louvar a Deus também, porque você está agradecendo a maravilhosa criação dele. Naquele momento você está integrado com ele, você está feliz, você está em paz. Isso é louvar a Deus. Né? Então podemos pegar isso, inclusive na nossa conversa com ele? Podemos, né? Podemos sim. O louvar a Deus é isso, é a gente simplesmente amar a Deus porque Ele nos ama, mesmo que Ele não tenha nos dado nada naquele dia, mesmo que Ele não tenha, mesmo que nesse dia a gente não tenha nada para pedir, mesmo que nesse dia a gente não tenha nada para agradecer, mas simplesmente por amar a Deus eu vou estar feliz com a minha vida por Ele.
é o amar simplesmente por amar. Isso é o louvar a Deus. E quando nós fazermos nossas preces, que a gente ame a Deus simplesmente por amar, né? Simplesmente, simples assim. Isso é um louvar a Deus. Tem pessoas que cantam, tem pessoas que dançam, tem pessoas que, enfim, né? Tem várias maneiras de se fazer isso, tá? Então a prece pode ser feita também como meio de agradecimento com alegria, né? Que isso é ser o quê? Estar louvando a Deus, né? Estar louvando com o coração lá cheio de paz, de felicidade. É isso. E quando nós vamos louvar a Deus? Se Deus quiser, né? Num período que esperamos que seja breve, quando os nossos valorosos médicos cientistas, né, descobrirem uma vacina para o Covid-19, a gente tome a vacina, esteja imune, que a gente possa retornar à nossa casa e rever os amigos, e naquele momento que a gente estiver abraçando os nossos amigos, todo mundo feliz, abraçando, pegando na mão, beijando e tal, esse é o momento que a gente vamos estar todos nós louvando a Deus. Isso vai ser quando isso? É o tempo dele. Vai ser quando for a vontade dele e no tempo dele. Então que nós tenhamos paciência para isso, porque a fé também é um dia de paciência, um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez também é uma prece, porque a gente vai estar aproveitando melhor o dia, aproveitando melhor as pessoas em qualquer momento. Isso também é uma prece. E uma coisa também, gente, que fica de dica para todos vocês. Todos nós temos muita dificuldade, às vezes alguns de nós, né? Muita dificuldade de saber qual é o modo correto de orar e como é o caminho para se chegar nessa intimidade com Deus. Então, você tem filhos? Você tem sobrinhos? Você tem netos? Você tem irmãos menores? Enteados? Facilitem a vida deles. Como? Procurem dar uma base religiosa para essas crianças. Procurem os locais, os meios aonde colocar ele para assistir, para ele aprender. Isso é importantíssimo. Como é que eu consigo o pouco que eu consigo de tudo isso que eu falei, como que eu consigo isso? Porque quem me ensinou a rezar foi a minha avó. A minha avó me pegava quando eu era criança, pequena, vem cá, fica aqui do meu lado e você vai rezar aqui junto comigo. E eu aprendi com ela. E depois a minha tia me levava na missa, a minha mãe me levava no terreiro de Umbanda, a minha avó me levava nas reuniões da Seixonoye, uma outra tia minha me deu uma Bíblia com 7 anos de idade. Eu adorava aquela Bíblia, eu já comecei a ler a Bíblia com 7 anos de idade, né? Eu fui alfabetizado com 6 anos, né? Então, com 7 anos eu já sabia ler. Então aquilo para mim era fantástico. O meu avô gostava de assistir uma série bíblica antiga que passava na televisão, de histórias bíblicas, e aí ele me pegava para assistir junto com ele as histórias bíblicas, eu adorava aquilo. Então a minha base religiosa do criança foi fantástica por conta disso. Mas te levaram a um monte de lugar? Graças a Deus que me levaram a um monte de lugar. Me levaram, né? Me deram a base religiosa, né? Eu digo que hoje eu sou espírita por conta que me levaram em todos esses lugares. Então eu tive uma base religiosa já aberta, com a mente aberta para o aprendizado de qualquer tipo de religião, né? E foi nisso que eu acabei me encontrando no espiritismo depois, que eu estou até hoje, né? Enfim, mas a base religiosa foi importantíssima para mim ter uma base, porque várias pessoas me deram uma base religiosa, tio, tia, avó, avô, mãe, enfim, né? Então é importante que vocês, todos nós, façamos isso pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, netos, enteados,
enfim, tá? Hoje está sendo por live, está sendo pela internet, está sendo assim. E deve ser assim. Mas ele não gosta, ele não senta aqui. É sua responsabilidade, pai e mãe. Senta junto com ele, a família tem que participar. Né? É o momento de você sentar junto com seu filho, aqui, vamos sentar comigo, filho, a gente vai prestar atenção, a gente vai assistir junto. Né? Isso é santificar o nome de Deus, que está pedindo na peça do Pai Nosso. A gente vai sentar aqui, a gente vai assistir junto, na hora da aulinha das crianças, né? Pessoalzinho da mocidade 1, que vai de 11 a... de 12 até 14 anos. O pai também tem que colocar ali para assistir. Vamos lá, é importante para a sua vida isso, é importante para você. A educação religiosa é tão importante quanto a educação convencional da escola. Por quê? Porque precisamos ter uma base religiosa. Se tendo base religiosa, às vezes nós fazemos um monte de bobagem, caímos em um monte de erro, temos umas dificuldades enormes, desequilíbrios bravos. Imagina sem base religiosa nenhuma, né? E isso vai ser cobrado de você. O que você fez, né, para que o seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu enteado, enfim, tivesse uma base religiosa? Lembra aqui que está aqui no Pai Nosso, né? Que é o quê? Que é o texto que Jesus fala, perdoai as minhas dívidas da mesma maneira que eu perdoo os meus devedores. Você, cada um conforme suas obras, né? Você vai acumular essa dívida para você de não estar dando a base religiosa para o seu filho, sua filha, seu neto, seu sobrinho, enfim. É importantíssimo isso. Então, eu hoje, através de live, né, e quando retornar, é levá-lo para lá para a aula, levar para assistir a aula, porque é uma aula de evangelização para eles. Não é um local para você deixar o seu filho lá, para você se livrar dele. Né? Se livrar dele enquanto você vai assistir sua palestra, fazer seu curso. Né? E também, agora no momento da live, também não é um momento assim. Eu vou deixar ele aqui na frente do computador aqui enquanto eu estou lavando a louça, para ele me deixar que eu lave a louça. Não, é para você sentar junto com ele, participar, para ele aprender, para você dar essa base religiosa para ele. Da mesma forma que a minha avó fazia comigo, que é o quê? Senta do meu lado aqui e reza comigo. É assim que eu cresci, dando essa importância para a religiosidade. Porque a minha avó, o meu tio, eu via que isso era importante para eles. Porque eles mostravam para mim que era importante. Quando você deixa o seu filho ele não quer, pode ir lá brincar, você está demonstrando para ele que isso não tem importância nenhuma. Vejam bem como pode se tornar muito mais difícil para eles do que para nós, essa questão do como orar no futuro se a gente não tomar cuidado. Se a gente não tomar cuidado dentro da nossa casa. Então, que aprendamos a fazer a prece, de que maneira? Através de ações, porque as ações também são preces. As ações, de maneira geral, são preces. E quando falamos de amar ao próximo, fazermos caridade pelos necessitados, né? Dentro de casa, o nosso filho, o nosso neto, o nosso sobrinho também tem a necessidade da base religiosa, que façamos essa caridade por eles. Para que eles possam, quando crescerem, saberem, se Deus quiser, muito melhor do que nós, a maneira correta de orar. A melhor maneira de criar essa intimidade com Deus, a melhor maneira de poder ter esse entendimento de sintonizar o seu coração cheio de alegria para com Ele. Bom, gente, já deu o nosso tempo, tá? Espero ter feito ajudado, auxiliado vocês em alguma coisa, tá? Nesse sentido, tá? E agora lembrando uma história do Chico, para encerrar, né? Uma vez uma moça que estava grávida chegou até o Chico Xavier e ela estava de 5 meses de gravidez.
Ela chegou até o Chico e falou: Chico, qual o momento que você acha que melhor para que eu comece a falar de Jesus para o meu filho? Aí o Chico perguntou para ela: minha senhora, quanto tempo a senhora tem de gravidez? Ah, 5 meses, Chico. Pois então, minha senhora, a senhora já está 5 meses atrasada. Porque falar de Jesus para o seu filho é desde quando ele foi concebido, ou seja, sempre. Mas não tem problema, pode começar agora, mesmo com esses 5 meses de atraso, a falar de Jesus com ele. Ou seja, que possamos fazer da nossa vida uma eterna prece, que Jesus seja lembrado em todos os nossos momentos, nas nossas horas, nas nossas ações, tá? Dentro das nossas alegrias, quando estivermos com problemas, quando estivermos passando por situações difíceis e quando estivermos ajudando os outros também a conseguir vencer essas situações difíceis. Agora eu convido a todos vocês que quiserem se sentirem mais à vontade. Vamos, nesse momento, ter uma conversa de intimidade com Deus. Chame Ele pelo nome que você quiser, pelo nome que mais te agrada, pelo nome mais carinhoso que você sente dentro do seu coração. Fale com Ele, converse com Ele. Diga o quanto você o ama. Peça para Ele a sua necessidade. Ele já sabe do que você precisa, mas peça. Seja grato por tudo que você tem, por tudo que você possui. E o louve, dando um belo sorriso nesse momento, né? Aplaudindo pela vida, aplaudindo pelo mundo, aplaudindo por tudo. Louve a Ele porque o seu coração está cheio de alegria, o seu coração está cheio de felicidade, o seu coração está repleto de amor. Muito, muito obrigado, Pai amado e amigo, por tudo. Seja o nome que você dê a Ele, não há problema. Até porque Jesus também deu um apelidinho para Deus. Ele chamava Deus de Abba, que era Paizinho querido. Era assim que Jesus chamava a Deus, Paizinho querido. Então que eu possa chamá-lo de Paizinho querido, de tiozinho querido, de avôzinho querido, enfim, aquilo que você mais gostar de chamá-lo, que saia do seu coração, que seja sincero e que o amor penetre em todos nós. Muito obrigado, gente, pela oportunidade mais uma vez, tá bom? Espero ter auxiliado todos vocês em alguma coisa, com o pouco que eu sei, com o pouco que eu tenho de bom para dar, né? E que o Evangelho esteja sempre dentro do nosso coração, tá bom, gente? Tá? Fiquem todos com Deus, na paz de Jesus, tá? E uma ótima semana para todo mundo, se Deus quiser. Se Ele quiser, né? Porque é a vontade dEle. Não nos esqueçamos disso, tá? Obrigado, gente. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.